Eu vou botar um filminho que é melhor. Um filminho bem legal. Eles vêm dali. Peraí. Se eu vos falei de coisas terrestres. Bem sabemos que as leis vindas de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar de celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho no mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz
veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz, não vem para a luz para que suas obras não sejam confrontadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É isso aí. Passagem também importante, em que Jesus encontra-se com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, mestre dos fariseus, e procurou Jesus na calada da noite. Olha aqui, reparem que o cenário é um cenário noturno. Qual é o motivo? O motivo é que ele não queria se expor, porque sabia que os fariseus não aceitavam Jesus, perseguiam Jesus, queriam prender Jesus, queriam matar Jesus. Jesus não era o Messias que eles esperavam. Eles esperavam um Messias mais poderoso, que passasse exércitos no fio da espada. Eles esperavam um Messias redentor, que libertasse ele do jugo dos romanos. E surge um homem se auto-intitulando Messias, com um discurso amoroso, pacífico, um verdadeiro cordeiro. Eles esperando um leão, um touro bravo, chega um cordeiro. Só que esse cordeiro é extremamente poderoso, porque o seu discurso permanece com a gente até hoje, sendo estudado. As pessoas passam por grandes transformações quando se aproximam, quando compreendem a sua palavra. E Nicodemos perguntou para ele o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus. Ele tinha essa curiosidade. E Jesus respondeu: ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Ele não entendeu nada, óbvio, porque o pensamento dele é um pensamento materialista, um pensamento que está reduzido às impressões sensoriais, dos sentidos, daquilo que ele toca, daquilo que ele vê. Ele tenta se ajustar dentro da matéria. E diz para ele: mas como que eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele não conseguia pensar de uma outra forma em se nascer de novo. Ele não tinha recursos cognitivos para construir uma possibilidade que não fosse material. Aí Jesus disse para ele: não, o que nasce da carne é carne. Você está preocupado com a carne. Você quer voltar para o ventre da tua mãe? Não é a tua carne que vai nascer de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo. Aí ele começa a falar do Espírito. E o Espírito não tem nada a ver com a matéria, porque o Espírito ele compara, inclusive, no texto com o vento. O Espírito sopra aonde ele quiser. Você não tem controle sobre isso. Alguém sabe para onde sopra o vento? Para onde o vento vai soprar? Não. A não ser na mitologia grega, tem um deus que cuida dos ventos, que eu esqueci o nome dele, não sei se é pai, eu não sei. Esqueci agora. Hã? Não lembro, né? Mas eu acho que é isso aí.
que fez com que o Ulisses demorasse 25 anos para voltar para a ilha dele, só empurrando ele para outros lugares. Foi mexer com os deuses. Mas ele compara o espírito com o vento. E aí ele tenta trazer Nicodemos para uma outra esfera, dizendo para ele: você não é corpo, você não é carne, você é espírito. E muitas vezes nós temos dificuldade de entendermos isso. Nós estamos tão identificados com o corpo, com a imagem, com a matéria, com o mundo, que a gente não consegue conceber que nós não somos isso. Isso é uma parte grosseira da nossa experiência. E impermanente, não vai durar para sempre, não. Desde que você nasce, você já está num estado de decrepitude. A cada segundo, milhões de células suas morrem. Sinto muito, vocês vão morrer. Não. Então, se a gente vai morrer, por que a gente vai se identificar com aquilo que morre? Com aquilo que é impermanente? Por que a gente não tenta se identificar e conhecer aquilo que é eterno? Aí ele entra com a explicação da vida eterna. A vida eterna é para quem crê. Todos nós temos a vida eterna. Porque a eternidade é um atributo do nosso ser. Nós não temos vida. Nós somos a própria vida. Nós não temos existência. Nós somos a própria existência. Nós não temos consciência. Nós somos a própria consciência. Eu estou falando de atributos do nosso ser, daquilo que é. E nunca deixará de ser. Porque são atributos eternos, que já existiam, existe e existirá. Existirá, professor. Por toda a eternidade. Ora, se nós já existíamos, estamos aqui hoje, significa que nós éramos alguma coisa antes de estarmos aqui. É isso que ele quer mostrar para Nicodemos. O Espírito sopra onde quer. Ontem você estava numa situação, hoje você está em outra. Amanhã estará em outra também. Depende de para onde você quer ir, para onde esse vento quer ir. O que ele quer construir em termos de evolução? Se ele quer construir uma condição melhor no futuro, ele tem que soprar para a direção correta. Agora, se ele sopra para o abismo, não vai reclamar depois de passar por experiências miseráveis na Terra, de doença, de pobreza, de solidão, de tudo que não presta, de humilhações. Porque quem está escolhendo para onde soprar é você. Você é esse vento. E aí ele deu o exemplo de si mesmo, do próprio Jesus. Ele disse que ele também veio ao mundo. Ele precisou encarnar num corpo. Precisou estar presente ali. Para quê? Qual o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo? Alguém consegue dizer? Salvar o mundo, exatamente. Palavras dele. Ele veio para salvar o mundo. Salvar o quê? Da ignorância. Da condição primitiva em que nós vivíamos. De uma condição violenta. Ele veio trazer uma mensagem, uma boa nova. Ele veio trazer a verdade universal que está com a gente até hoje. Mas muitos não aceitaram.
Porque tem muito mais apreço pela escuridão do que pela luz. É isso que ele diz. Será que nós não nos encaixamos nisso? Será que a gente tem realmente apreço pela luz ou pela escuridão? Façam essa investigação. Façam essas inquirições. Façam uma avaliação de si mesmo, dos seus desejos, das suas inclinações, das suas tendências, daquilo que você gosta. Você conhece uma pessoa pelo que ela gosta. Faça. Veja se isso, se essas coisas que você deseja estão relacionadas à luz ou às trevas. Então não tem que a salvação veio, a verdade veio ao mundo de forma clara, com um discurso absolutamente objetivo, direto, simples, verdadeiro, indiscutível. Sem nenhuma ambiguidade. É aquilo. Será que fui eu? Então, essa passagem de Jesus com Nicodemos, ela é muito importante, porque cada um arrastou esse encontro para dentro da sua doutrina e tentou, de alguma forma, dar um significado para aquilo. Os católicos dizem que o nascer de novo é nascer através do batismo, da Eucaristia. Aí começa a colocar os dogmas da tradição religiosa deles e explica essa passagem dessa forma. Os evangélicos também, muito parecido, usam o batismo, usam a própria instituição deles. Os espíritas já foram mais racionais. Já fizeram uma coisa muito mais próxima quando tratam da questão da reencarnação. Entendam, a reencarnação, no cristianismo primitivo, antes da igreja sequestrar o cristianismo, as ideias de Cristo para si, e de forma hegemônica, reproduzir os ensinamentos dele de acordo com seus próprios interesses. Antes disso, existia o cristianismo primitivo. E no cristianismo primitivo, a reencarnação era algo normal, comum, aceito. Em várias passagens, Jesus fala de reencarnação. Muitas foram suprimidas. Mas ele fala na reencarnação, por exemplo, quando fala de João Batista, dizendo que João Batista e Elias, profeta Elias, eram a mesma pessoa. Isso está muito claro. Vocês estão esperando Elias vir, mas Elias já veio. Vocês fizeram tudo com eles. Decepara a cabeça deles. Aí os apóstolos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Mas não é só nessa, não. Existem várias. É que eu sou ruim para lembrar as coisas. Se vocês procurarem mesmo, investigarem, reencarnação, ressurreição, que a igreja transformou em ressurreição, isso nem existia. Algo impossível. Como é que você vai... Um corpo já entrou num processo de putrefação ali, os vermes estão comendo, e a pessoa vai ressuscitar naquele corpo. Hã? Hoje em dia, com esse negócio do zumbi aí, funciona, do Walking Dead. Funciona. Talvez o Walking Dead tenha explicado melhor do que a Igreja Católica, com imagens e tudo. Então vejam, gente, é duro
a gente questionar a reencarnação. Porque sem a reencarnação, nada, absolutamente nada relacionado à realidade humana se explica. A gente só vai encontrar injustiça, a gente só vai encontrar iniquidade no mundo. Nós iríamos transformar Deus num Deus perverso e injusto, e ele não pode ser perverso e injusto, porque senão ele não seria Deus. Deus tem que ser absolutamente bom, justo, misericordioso. Ele não pode fazer distinção entre as suas ovelhas. Se uma pessoa nasce na opulência, tendo todos os recursos para se realizar da melhor forma no mundo, e outro nasce num berço de miséria, com um pai bêbado, uma mãe drogada, tendo que se prostituir para sustentar ele, que Deus é esse? Se a gente não introduzir essa fórmula de Bhaskara aí, que nós chamamos de reencarnação, que resolve qualquer equação, essa equação não se resolve. Então, todos nós passamos por experiências distintas no trânsito da vida, de muitas vidas, justamente porque isso tem um objetivo. Não dá para se aprofundar nisso, porque o tempo acabou. Mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma conexão com a lógica, com a razão. E, infelizmente, a gente, como olha de forma superficial, estreita e curta para uma coisa, a gente já julga aquilo da pior forma, justamente por sermos ignorantes. Agora, sem conhecimento, com conhecimento, aliás, você olha para tudo com uma naturalidade maior, com uma amplitude maior, com uma mente mais expandida, entendendo o objetivo de cada coisa. Isso vai te afetar muito menos. Isso vai te transformar numa pessoa mais resiliente. Isso vai pacificar a tua mente, o teu coração. Porque você vai compreender que não existe injustiça, que nada está errado. Tá certo, gente?